Boa noite, estamos aqui para mais uma live, agora pelo Instagram e pelo YouTube. Deixa eu colocar aqui direitinho. Espero que vocês estejam bem. Já estamos aqui pelo YouTube. Pessoal, estou no chat. Simone Moreno, boa noite. Dr. Cláudio, boa noite. Boa noite, pessoal do Instagram. Espero que vocês estejam bem. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre vitamina D, tá? E para quem tá no YouTube vai poder assistir alguns slides aí que eu vou colocar para vocês, tá bom? Espero que vocês estejam bem. Quero falar um pouquinho sobre vitamina D, alguns minutinhos só, não vou me alongar, tá? Mas depois eu quero ouvir as perguntas e as dúvidas de vocês, tá? Que a gente vai interagindo aqui no chat do YouTube e no chat do Instagram, tá? Então vou falar um pouquinho sobre vitamina D e depois a gente já começa as perguntas e respostas, tá? Então deixa eu compartilhar aqui minha tela com o pessoal do YouTube. Deixei nos stories, quem quiser assistir pelo YouTube, deixei nos stories para vocês assistirem, tá bom? Vocês podem clicar lá no link e assistir pelo YouTube, que também é interessante. Quem tá no YouTube tá conseguindo me ouvir bem? Simone, você tá ouvindo bem o meu áudio ou tá tendo algum problema com o áudio? Se puder me falar, me ajuda bastante. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de ter aqui com vocês hoje. Michele, boa noite. Valéria, boa noite. Varley, boa noite. Fábio, Adriano, Renate, boa noite, Leda. Muito bom ter aqui vocês comigo. Então, vou colocar aqui. Simone falou que tá tudo certo, então vou colocar aqui o meu isso aqui foi uma aula que eu dei para uma faculdade de medicina, que eu vou falar um pouco, uma partezinha dessa aula, na verdade, mas eu queria falar para vocês um pouco sobre a vitamina D antes de liberar aí para perguntas e respostas, para vocês terem uma ideia de todo o contexto que foi a descoberta da vitamina D, o quão importante foi essa descoberta, e eu queria fazer um paralelo com o que a gente vive atualmente em relação ao protocolo Coimbra, que eu acho interessante a gente mencionar, tá? Então, ano passado, em agosto de 2023, saiu uma reportagem no UOL mostrando que uma doença ligada à pobreza que entorta as pernas alerta o país do Reino Unido. E essa doença é justamente o raquitismo. E o raquitismo é uma doença que praticamente tinha sido erradicada no passado com a descoberta justamente da vitamina D. E hoje em dia essa doença está reaparecendo. Tiveram aí mais de 500 casos de raquitismo lá na Escócia. Isso acendeu um enorme alerta. Será que as pessoas deixaram de dar vitamina D para as suas crianças e estão dando pouca importância para a vitamina D? E é justamente pouco do que a gente vai falar hoje também. Então, para a gente falar sobre vitamina D, a gente tem que entender o contexto em que cresceu o raquitismo. O raquitismo ele cresceu no contexto da Revolução Industrial. Então, naquela época, houve uma mudança do estilo de vida do ser humano de uma forma muito drástica. Naquela época, as pessoas elas tiveram uma mudança do campo para a cidade por conta dessa Revolução Industrial. E, com isso, houve uma série de mudanças em relação à forma que as pessoas viviam. O processo de urbanização, apesar de ter sido um processo interessante para boa parte das pessoas e trouxe aí vários avanços naquela época, ele também teve aí seus contras, e um deles foi relacionado à questão trabalhista.
Imagina que nessa época não existia qualquer tipo de lei trabalhista e que as pessoas elas tinham uma carga horária absurda. Elas trabalhavam em fábricas que elas praticamente tinham condições ali que a gente fala de insalubres. Elas viviam em locais pouco arejados, com pouquíssima iluminação e passavam o tempo todo nessas fábricas. Além disso, o processo de urbanização da época era muito complicado, porque começou a se receber uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo e começou a se criar ali prédios que eles acabavam impedindo que as pessoas tivessem a exposição adequada ao sol. E nessa época, principalmente na Inglaterra, começou a explodir os casos do raquitismo, e ninguém sabia o que causava aquela doença, porque as crianças estavam tendo tantos problemas, tantas deformidades. Isso aqui, por exemplo, é um raio-x de uma criança com raquitismo. Foi publicado em um artigo de 2023 do Dr. Michael Holick, que é um médico muito famoso por ser um pesquisador também sobre a vitamina D. Ele é endocrinologista. E ele fez uma reportagem em comemoração aí, um artigo na verdade, em comemoração aos 100 anos da descoberta da vitamina D. A vitamina D ela foi descoberta em 1922 e ele fez um enorme panorama aí sobre a vitamina D. Ele falou sobre, inclusive no artigo dele, ele falou sobre o uso de doses mais altas de vitamina D para o tratamento de doenças. Então, algo muito interessante também por conta disso. E nesse caso, o raquitismo ele causa algumas alterações ósseas muito deformantes, por assim dizer. Ele causa uma alteração dos ossos. Os ossos eles ficam amolecidos. Isso fazia com que houvesse ali uma tortuosidade dos ossos e alterações que aconteciam por conta da baixa mineralização do osso. Para o nosso organismo conseguir mineralizar o osso, ele precisa ter cálcio e fósforo. Essas substâncias elas precisam da vitamina D para serem absorvidas. Então, aqui os primeiros relatos de raquitismo eles aconteceram no século I e II, na cidade de Roma. Então, eles falavam sobre crianças que tinham uma série de deformidades que eram compatíveis com o raquitismo. E era uma doença que era chamada de... na época não tinha o nome de raquitismo, mas eles falavam que era uma doença que causava amolecimento dos ossos. Esse amolecimento dos ossos levava a uma série de problemas de crescimento para a criança. Estima-se, segundo esse artigo do Holick, que 80 a 90% das crianças do século XIV chegaram a ter algum grau de raquitismo. Então teve aí várias épocas da história que aconteceu isso, e também lá no século XIX tiveram muitos problemas relacionados ao raquitismo, que foi quando a Revolução Industrial estava de vento e pompa. Aqui algumas figuras de crianças com raquitismo foram crescendo e tiveram uma série de deformidades. Então, é uma doença que causa aí muitos prejuízos para a criança, e também na vida adulta vai ter as suas sequelas que vão ficar. E com o tempo começou a se perceber que existia ali o que eles chamavam de uma luz no fim do túnel. Em 1822, um pesquisador chamado Sniadek, ele viu que o processo de urbanização estava relacionado ao aparecimento do raquitismo, e ele relacionou isso, mas não foi muito acreditado nessa questão. Em 1890, um outro pesquisador chamado Palme percebeu que a luz solar protegia contra o raquitismo. Em 1903, a lâmpada de Finsen levou um pesquisador, o Finsen, a ganhar um Nobel por conta do tratamento da tuberculose cutânea com uma lâmpada que produzia raio ultravioleta que levava à produção de vitamina D na pele. E aí, em 1903, um médico chamado Auguste Rollier, ele abriu um centro de helioterapia e ele criou aí
vários hospitais que faziam tratamento com a luz do sol. Em 1919 se demonstrou que o uso da lâmpada com raios ultravioleta aumentava a mineralização dos ossos. Então, eles viram que se você irradiasse os ossos de uma criança, com os braços de uma criança com raquitismo, se você fizesse depois de um tempo o raio-x, você ia ver que a calcificação do osso ia acontecendo de maneira progressiva. Em 1924 descobriram que era possível transformar os alimentos em alimentos anti-raquitismo com o uso dessa mesma lâmpada. Então acreditava-se que tinha alguma reação química que acontecia no ser humano e nos alimentos que fazia com que o raquitismo ele melhorasse. E aí, nesse processo todo, se começou a buscar que substância seria essa que teria esse fator anti-raquitismo. Aqui é uma foto, para quem está assistindo do YouTube, dos hospitais do Auguste Rollier. Então ele tinha vários hospitais lá nos Alpes da Suíça, e ele tratava muitos casos de raquitismo e também tuberculose e outras doenças com o auxílio da helioterapia. E aí é interessante a gente falar sobre a questão do óleo de fígado de bacalhau, que foi considerado no início da óleo de fígado de bacalhau para crianças com raquitismo uma espécie de charlatanismo. E aí depois se descobriu que realmente era um remédio para curar o raquitismo. Então, há muito tempo, principalmente nos países nórdicos, era folclore comum oferecer óleo de fígado de bacalhau para prevenção do raquitismo. Isso também acontecia no litoral da Inglaterra, onde eram locais onde o raquitismo ele era muito menos presente. Em 1827, por exemplo, um médico francês, que era muito famoso na época, chamado Pierre Bretonneau, ele curou uma criança com 15 meses de raquitismo com o uso do óleo de fígado de bacalhau. Não sei se vocês lembram, mas o óleo de fígado de bacalhau, também conhecido como emulsão de Scott, era muito dado para crianças no passado. E é uma substância com gosto terrível, mas ela é rica em ômega 3, vitamina A, vitamina D. Então as crianças no passado elas eram obrigadas a tomar essa substância que era considerada intragável, mas ao mesmo tempo você percebia que tinha uma série de benefícios para a saúde. Então esse médico ele relatou o caso de uma criança que foi curada de raquitismo em 1827, mas foi dado pouquíssimo crédito para ele por conta daquela época não se saber direito a causa do raquitismo. Em 1838, esse mesmo médico ele curou cachorros e porcos com raquitismo utilizando o mesmo óleo de fígado de bacalhau. Então ele ficava insistindo que aquela substância ela era importantíssima tinha alguma substância ali que era importantíssima para prevenir o raquitismo, mas não davam ouvidos para ele. Parece com a história que a gente vê hoje em dia sobre doenças autoimunes. E aí, em 1918, quase 100 anos depois, na verdade 90 anos depois, um pesquisador ele conseguiu induzir o raquitismo em cachorros, e depois que ele induziu o raquitismo em cachorros, ele curou o raquitismo nos cachorros com o óleo de fígado de bacalhau. Então se descobriu que naquele momento existia alguma substância no óleo de fígado de bacalhau que tinha o poder de curar o raquitismo. Só que se acreditava naquela época que essa substância era a vitamina A. E aí justamente o cara que inventou a vitamina A, ele sabia que existia um método de você inutilizar a vitamina A com aquecimento do óleo de fígado de bacalhau, e ele fazia um processo químico que ele conseguia inutilizar a vitamina A, mas conseguia manter outras substâncias. E ele fez essa pesquisa e ele viu que mesmo fazendo esse processo para destruir a vitamina A, aquele óleo de fígado de bacalhau continuava com o mesmo poder anti-raquitismo que se apresentava antes. Então ele viu que tinha outra substância que ele chamou de vitamina D. Então na época ele não sabia que substância era essa, qual que era a composição química,
se era uma vitamina ou não, mas ele resolveu dar e batizar de vitamina D essa substância presente no óleo de fígado de bacalhau que curava o raquitismo. E aí, com o tempo, o que foi acontecendo? Então, só um parêntese aqui, demorou quase 95 anos para as pessoas acreditarem que o óleo de fígado de bacalhau era capaz realmente de curar o raquitismo, e ao mesmo tempo se deu o nome ali de vitamina D e se descobriu a vitamina D nesse processo. Então, às vezes a ciência ela demora muito tempo para poder realmente dar crédito a uma determinada descoberta. E eu faço isso um paralelo hoje com o protocolo Coimbra, porque o Dr. Cícero, há um pouco mais de 20 anos, começou a perceber que existia ali um efeito biológico da vitamina D em relação ao tratamento de doenças autoimunes. Isso aí já vinha sendo observado ao longo do tempo, na história, mas o Dr. Cícero ele conseguiu ter ali uma percepção muito importante de que a vitamina D era capaz de regular a imunidade. E para isso precisava de doses maiores de vitamina D. Ele começou ali a fazer um estudo mais aprofundado do assunto e na prática clínica ele foi percebendo que as pessoas com uma dose maior de vitamina D portadoras de doença autoimune tinham uma melhora importante com essa substância. Será que quanto tempo mais a gente vai precisar para poderem acreditar que as doenças autoimunes podem ser tratadas com o auxílio da vitamina D e de outras substâncias importantes que reduzem a resistência à vitamina D? Então essa é a grande questão que eu deixo para vocês, e a base do pensamento do protocolo Coimbra é justamente essa. O Dr. Cícero percebeu que existia uma dificuldade do organismo das pessoas com doença autoimune de conseguir ativar a vitamina D, utilizar a vitamina D para regular a imunidade. E aí, com o tempo, foi se descobrindo outras características da vitamina D que nem se imaginava. Então, se descobriu que existiam formas diferentes de vitamina D. Então, existia aí a vitamina D2, que é derivada dos vegetais, que é era chamado de viosterol, ou ergocalciferol, ou calciferol. E depois se descobriu que existia uma que era proveniente dos animais, que era a vitamina D3, que é o colecalciferol, que é a forma de vitamina D que a gente prescreve para as pessoas. Em 1928, este alemão chamado Adolf Windaus, ele recebeu o Nobel de Química por ter descoberto ali as várias formas de vitamina D, e se descobriu que na verdade ela era mais parecida com o colesterol do que com uma vitamina, os esteróis. E essa vitamina D ela foi ali objeto de muito estudo ao longo das próximas décadas. E se descobriu todo o metabolismo dela. Em 1937, esse mesmo pesquisador descobriu o 7-deidrocolesterol, que é o precursor na pele que a gente tem, que dá origem à vitamina D. Então, o processo ali de descoberta da vitamina D, no início, chamando de vitamina, e alguns anos depois, se descobrindo que na verdade de vitamina ela não tinha nada, que ela na verdade ela tinha mais uma estrutura parecida com hormônio, foi algo que aconteceu. Então aqui nesse slide eu mostro para vocês a estrutura da vitamina D, e aí eu coloco aqui comparando com outras vitaminas, que a vitamina B2, que é a riboflavina, não tem nada a ver com a vitamina D. Só que olha como é que a vitamina D parece bastante com a testosterona. Olha como é que a vitamina D não tem nada a ver, por exemplo, com a vitamina B3, que é a niacina. Então, a gente vê que ela é muito mais parecida com a estrutura de um hormônio do que de uma vitamina. Também se descobriu, ao longo das décadas posteriores, que a vitamina D tinha uma proteína que transportava ela, assim como acontece com os hormônios. Então, o hormônio sexual tem proteína ligadora de hormônio sexual, o hormônio da tireoide tem a proteína ligadora, assim como a vitamina D também tem
uma proteína que se liga a ela e transporta ela pelo corpo todo. Se descobriu posteriormente que existia um receptor de vitamina D, assim como acontece com os outros hormônios, que a vitamina D ela tem que se ligar a esse receptor para ter os efeitos biológicos dela. E foram se descobrindo isso muito sobre o efeito da vitamina D no metabolismo em geral, tá? Quem quiser pode assistir pelo YouTube, que as pessoas que estão pelo YouTube estão conseguindo ver aqui algumas imagens que eu estou passando em alguns slides, tá? Consegue acessar pelos stories, se você preferir assistir por lá. E aí depois disso começou uma febre, depois dessa época que se descobriu esse efeito da vitamina D de prevenir o raquitismo, virou uma febre de utilização de vitamina D. Naquele artigo do Hollick ele coloca algumas fotos que ele foi tirando ao longo do tempo em museus, mostrando que a vitamina D ela era adicionada em tudo que você pode imaginar. Ela era adicionada no leite em grande quantidade, na manteiga, adicionada até na cerveja, comida de passarinho, tudo que você pode imaginar tinha vitamina D adicionada. E ali, por conta de alguns erros que aconteceram, principalmente na quantidade de vitamina D em alguns alimentos, vieram os primeiros casos de intoxicação. E essa intoxicação, a gente sempre gosta de relembrar, ela não acontece por conta de um nível alto de vitamina D diretamente no sangue. A vitamina D em si, em grande quantidade no sangue, ela não é tóxica. O que é tóxico é o efeito secundário que a vitamina D faz, que é aumentar a absorção do cálcio e do fósforo. Então ela altera a absorção dessas substâncias, e o excesso de cálcio é o que causa prejuízo no longo prazo. Então é importante a gente salientar essa questão. Lá no canal do YouTube, inclusive, eu tenho alguns vídeos sobre intoxicação, sobre vitamina D e como que a gente faz para tratar esses casos específicos de intoxicação. Então, na verdade, a vitamina D ela tem um efeito muito importante no metabolismo do cálcio, que foi o que levou ela a ser utilizada no tratamento do raquitismo, que ela aumenta a absorção de cálcio pelo intestino. Então, ela liga uma bomba de cálcio que existe no intestino, o transporte ativo de cálcio, e aumenta a capacidade e a eficiência do organismo em absorver o cálcio. Ela aumenta o processo de reabsorção de cálcio do osso. Então, se for necessário, o nosso organismo ele aumenta o nível de vitamina D, ele ativa mais vitamina D, e essa vitamina D ela aumenta a reabsorção de cálcio do osso. E além disso, a vitamina D aumenta a reabsorção de cálcio no rim, fazendo com que o corpo ele consiga, entre aspas, acumular mais cálcio. Então, esses são os principais efeitos aí metabólicos da vitamina D em relação ao metabolismo do cálcio. Mas hoje já se sabe que a vitamina D ela tem mais de 100 funções diferentes. E é importante a gente sempre explicar isso para as pessoas, que ela não é só importante para o osso. A vitamina D ela é importante para o funcionamento do organismo como um todo. Então, já falei sobre essa questão. Hipervitaminose é diferente de intoxicação. E aqui foi um quadro bem interessante que eu encontrei, mostrando aqui algumas das funções da vitamina D em diferentes órgãos do nosso corpo. Então a vitamina D ela vai influenciar, como eu falei, na absorção do cálcio do intestino, mas também ela vai influenciar na própria saúde intestinal. Então, as células do intestino elas precisam de vitamina D. Quando você mantém o nível adequado de vitamina D, você consegue manter o intestino menos inflamado. Por isso que ela é importante também no tratamento das doenças inflamatórias intestinais que têm origem autoimune. Aqui mostra a questão do fígado. A vitamina D também é importante para o fígado. Ela tem uma etapa dela que ela precisa ser ativada no fígado, depois nas células, para poder realmente ser utilizada pelo organismo. Então aqui nesse quadrinho ele fala um pouco sobre essa questão do metabolismo da vitamina D, que foi acontecendo aí ao longo de várias décadas depois da sua descoberta. E ainda hoje a gente sempre tem novidades sobre a vitamina D, sobre novos benefícios relacionados ao seu uso. Então é algo que não acabou. A
vitamina D ela tem sido cada vez mais e mais pesquisada por conta dos seus efeitos biológicos e a gente não deixa de se surpreender por conta desses efeitos todos que a gente vê ao longo do tempo. Então a vitamina D ela é produzida na nossa pele pela transformação nas substâncias chamadas 7-deidrocolesterol e colecalciferol. Então a ação do raio ultravioleta leva a uma transformação desse 7-deidrocolesterol em colecalciferol, que é exatamente a vitamina D que a gente suplementa, a vitamina D3. E depois esse colecalciferol ele vai ser transformado em 25-hidroxivitamina D, que é a vitamina D que a gente mede no sangue. Então, para a gente poder saber quanto está o nível de vitamina D do estoque de vitamina D do nosso organismo, a gente pede a 25-hidroxivitamina D, que é uma substância aí que é muito interessante a gente manter níveis adequados no nosso organismo. Vários fatores vão influenciar diretamente na produção da vitamina D. Então, tem fatores que são genéticos, tem fatores relacionados à idade. Um idoso ele tem uma capacidade 8 vezes menor até de produzir vitamina D pelo mesmo tempo de exposição solar, se você for comparar com uma criança. Tem a questão da tonalidade de pele. Então, a pele mais escura, com mais melanina, ela vai ser uma pele que vai ter uma velocidade de produção de vitamina D mais lenta, porque a melanina funciona como se fosse um protetor natural da pele, um protetor solar. Isso vai fazer com que a velocidade de produção de vitamina D seja menor. Também vai depender da área de pele exposta ao sol e também a questão do horário. Horário, local que você está, se é mais próximo da linha do Equador, você produz mais vitamina D por conta da incidência de raio UVB. A estação do ano também vai influenciar. Então, no verão você consegue produzir mais vitamina D, no inverno você produz menos vitamina D por conta dessa questão da incidência de raio ultravioleta. Então, são vários os fatores. E é importante dizer que uma pessoa ela não vai se intoxicar com a vitamina D que é produzida naturalmente, porque nosso organismo ele tem mecanismos de controle dessa produção natural de vitamina D. Depois de um certo tempo que você está exposto ao sol, o organismo ele para de produzir a vitamina D e ele passa a produzir outras substâncias ali na pele que são parecidas com a vitamina D, mas não tem o mesmo efeito biológico. Uma delas tem sido muito estudada, que é o lumisferol, tem sido vista como uma substância que protege contra o risco de câncer de pele, tá? Então, tem todas essas questões. Tem a questão da regra da sombra, que a gente sempre fala por aqui no nosso Instagram. Não sei se vocês conhecem essa regra, mas dependendo do tamanho da sua sombra, você consegue saber rapidamente se você está produzindo ou não vitamina D em quantidade adequada. Quando a sua sombra é pequenininha, mostra que o sol ele está liberando ali uma quantidade maior de raio UVB, ou seja, ali próximo do meio-dia é o horário que você mais vai produzir vitamina D por período de tempo. Já quando você está com a sombra muito grande, então a incidência do raio solar ela é baixa e vai fazer com que você produza pouquíssimo vitamina D. Então o mito você achar que vai tomar aquele sol das 8 da manhã, que é aquele sol mais fraco, e aquilo ali vai fazer você produzir vitamina D, que é o sol que a maioria dos dermatologistas recomendam para a pessoa produzir vitamina D, que não faz sentido nenhum, que ali você não vai produzir basicamente nada de vitamina D. Tá? Mais ou menos isso que eu queria fazer de introdução sobre a questão da vitamina D. E aí eu vou agora... live lá no YouTube foi cancelada aqui. Meu Deus, o que aconteceu? Depois eu vou colocar no YouTube. Não vou me desgastar não, tá? Mas é isso, pessoal. Peço desculpas aí que teve algum problema aqui que eu não vi acontecendo no YouTube, porque eu não consigo ver.
E aí tinha algumas questões mais técnicas ali na aula, mas não vou colocar aquilo ali, tá bom? Sei que aconteceu, mas o YouTube fechou. Então vamos abrir aqui para as dúvidas. O pessoal avisou que caiu a live no YouTube e acabei não vendo. A Michele Costa, ó, doutor, faço uso de vitamina D, fui paciente do protocolo Coimbra do Dr. Bianco, porém no momento não estou fazendo uso do polivitamínico. Será que tem algum problema? Então, Michele, na verdade o polivitamínico ele tem várias substâncias que são importantes para o funcionamento do metabolismo, também é importante para você conseguir reduzir a resistência à vitamina D. No polivitamínico, por exemplo, a gente coloca a riboflavina, que é fundamental para você conseguir produzir, fazer aquela ativação da vitamina D no fígado, tá? Então, o magnésio, por exemplo, é uma substância que ela também é importante na questão da ativação da vitamina D em várias vias do corpo, tá bom? Então, é uma questão aí que a gente tem que ver. Então, o polivitamínico ele é importantíssimo. O zinco, por exemplo, que está no polivitamínico, ele faz parte do receptor de vitamina D e ele é bem interessante também. Lucila, boa noite, doutor. Boa noite. Lucila, nível de vitamina D 27, devo começar com 10 mil ou 50 mil? Na verdade, Lucila, aí tem que ver, pessoas que não têm doença autoimune, uma dose de 10 mil unidades de vitamina D é uma dose razoável. Inclusive tem um vídeo no YouTube que eu vou deixar depois para vocês assistirem, que eu falo sobre a segurança dessa dose de 10 mil unidades de vitamina D. Tem pessoas que usam 50 mil unidades por semana. Mas para doença autoimune, as pessoas, elas, por conta do que eu falei da resistência à vitamina D, elas podem precisar de doses muito maiores. Eu tenho um paciente, inclusive, que toma uma dose quase 10 vezes maior que essa e ele precisa ali manter. A gente, inclusive, não consegue manter o paratormônio dele tão baixo, mas ele, como ele está em remissão, a gente está levando o caso dele. Paciente pós-bariátrica, esses pacientes têm muita dificuldade em conseguir absorver a vitamina D e conseguir transformar ela. Mônica, a dúvida é se um protocolo que ajuda tantas pessoas porque não tem comprovação científica. Então, na verdade, Mônica, tem estudos sobre o protocolo Coimbra. A questão é, as pessoas elas têm que esperar saírem estudos com mais vitamina D, muitas delas, para poder acreditar. Outras pessoas, como as pessoas que já tentaram todo tipo de tratamento e não tiveram melhora, essas pessoas elas não têm tempo para ficar esperando comprovação científica. Tem um caso, por exemplo, que foi para mim muito marcante, que eu atendi, que era uma paciente do Dr. Sérgio. Depois que ele foi para Barcelona, eu comecei a atendê-la. Eu fui ler o prontuário e eu conversei com a família dela depois, quando ela passou em consulta, porque eu tive que tirar a história novamente, entender melhor como que era a história dessa paciente. Mas era uma paciente com esclerose múltipla e ela tratava com o melhor médico de esclerose múltipla da época no país, assim, maior referência no assunto. E ela tinha tentado absolutamente todos os tratamentos, todas as medicações, e ela estava acamada e não tinha mais o que fazer. E aí, como uma última alternativa, depois dela assistir uma reportagem sobre o protocolo Coimbra na televisão, ela resolveu procurar e começou a fazer o protocolo. Na primeira consulta ela chegou acamada, na segunda consulta ela já conseguia ficar sentada, na terceira consulta ela já começava a ficar em pé, na quarta consulta, isso a cada 6 meses. Na quarta consulta ela já estava andando de muletas e na quinta consulta ela já estava andando sem muletas. Se essa paciente ficasse esperando sair evidência científica sobre o assunto, talvez hoje ela nem tivesse mais viva, ou tivesse até hoje acamada, sem poder fazer praticamente nada. E aí essa paciente já tem mais de 10 anos de protocolo Coimbra e está vivendo a vida dela. Entende? Então essa questão da comprovação científica, é interessante a gente ter uma comprovação científica realmente de algo, mas
também é importante saber que nem tudo na medicina vai ter nível A de evidência, não vai ter o maior nível de evidência. E, na verdade, a maior parte do que é feito na medicina hoje em dia não tem nível de evidência A, igual as pessoas acham que tem. Na verdade, a maior parte das coisas sequer foi estudada. Então, a gente está falando muitas vezes, tem que ter evidência científica, mas a pessoa que procura um tratamento, ela não está atrás de evidência científica, mas ela está atrás justamente de melhorar os sintomas que ela tem e voltar a ter qualidade de vida, que foi o que aconteceu com essa pessoa, tá bom? Dona Ana Carolina, doutor, professor querido, saudades das aulas de manhã. Então, voltei a fazer as lives de manhã, agora às 7 horas da manhã de novo. Levo o Davi e volto no carro falando sobre essa questão. Fábio Vicente, falando da indústria farmacêutica. Nem quero falar de indústria farmacêutica. Pelvifísio não precisa de K2 usando vitamina D no protocolo? Não é obrigatório você utilizar a vitamina K2, mas se você tiver condições de suplementar, você pode suplementar. Não tem uma contraindicação de utilizar K2 junto com o protocolo Coimbra. Só que as pessoas, elas meio que superestimam o efeito da vitamina K2 e falam que você é obrigado a usar K2 junto com a vitamina D. Não tem nada disso. Imagina a pessoa que não tem condição de comprar a vitamina K2 ou tem um baixo orçamento, vai deixar de suplementar a vitamina D porque não tem vitamina K2? Para você ter uma ideia, para o funcionamento das vias relacionadas à vitamina D, o magnésio é muito mais importante do que a K2. Então, tem que pensar nessa questão também. A gente tem que ver o que é prioridade para a gente. E para muitas pessoas a K2 ela não vai ser uma prioridade porque a pessoa não sequer vai ter recurso para comprar ela. Si Moreno, Dr. Cláudio, devemos zerar totalmente o cálcio só para níveis muito altos? Na verdade, Simone, o tratamento ele não zera o cálcio. O tratamento ele tira os alimentos com muito cálcio. Como a pessoa que toma dose alta de vitamina D, e geralmente doses acima de 25.000 unidades, já aumenta o risco de você ter um quadro de hipercalcemia. Então a gente tem a prudência de fazer uma dieta com restrição de cálcio. Então é uma dieta que tira os alimentos com muito cálcio, mas mantém os outros alimentos que têm cálcio. Tem que imaginar que tem cálcio em todos os alimentos. Alguns têm muito mais do que outros. E quando você toma doses altas de vitamina D, o seu organismo ele tem um aumento muito grande da eficiência da absorção do cálcio, tá? Então, nesse caso, é importante ter em mente essa questão. Você toma uma dose normal de vitamina D, uma dose de 10.000 unidades de vitamina D, você não vai ter problemas em relação à questão de ter que restringir o cálcio. Obviamente, consumir cálcio em excesso vai fazer mal para qualquer pessoa. Então tem que consumir ali uma dose normal de cálcio. Michele, obrigado. Vou passar com a doutora para ver. Tem que passar com a doutora Bianca. A doutora Bianca é fantástica. Renate Roller. Poderia indicar uma marca de vitamina D confiável? Geralmente a gente recomenda marcas importadas de vitamina D porque o custo-benefício é muito maior. Vocês podem procurar depois a Leda do Vitamina D Protocolo Coimbra ou a Inês do Protocolo Coimbra Dieta Fácil, que elas têm indicação de sites que você pode comprar de vitamina D importada, que fica muito mais em conta e que é uma vitamina D de melhor qualidade. Vitamina D da Health Origins, também tem da Now Foods, mas o ideal é que você compre num site que seja confiável, um revendedor oficial e não um site qualquer. Muitas pessoas compram no Mercado Livre a vitamina D e acabam comprando uma falsificação e acabam não tendo o resultado que esperam com o uso da vitamina D. E aí quando vai ver, tá tomando uma vitamina D falsificada, o nível da pessoa continua baixo no sangue. Então tem que procurar não só uma marca que seja aceitável e confiável, mas também comprar num local que seja de confiança, tá? Ó, a Paula colocou,
Now Foods, Health Origins, exatamente. Dona Janaína, minha reumatologista é totalmente contra o protocolo. Infelizmente, na medicina tradicional, os médicos relutam muito para acreditar em algo fora a indústria farmacêutica. Para você ter uma ideia, Dona Janaína, para artrite reumatoide, por exemplo, tem um artigo da década de 70 que eles usavam uma dose de 100 mil unidades de vitamina D2, que é o calciferol. E os pacientes que tomavam doses altas de vitamina D, nesse estudo que foi feito com pacientes com artrite reumatoide, os pacientes que tiveram o uso da vitamina D tiveram uma melhora incrível em relação à evolução da doença, precisavam de tomar muito menos corticoide, precisavam de tomar menos remédio para dor. Foi um estudo que foi feito, um ensaio clínico randomizado, que foi feito com o uso de placebo. Então não foi um estudo clínico qualquer. Mas a pessoa, às vezes, passa com o reumatologista fala que não existe estudo nenhum sobre vitamina D, por exemplo, para artrite reumatoide. E aí, quando eu mostro esse estudo para os pacientes que passam aqui comigo, aí eles se surpreendem. E aí eles veem que, na verdade, aquela médica ela não foi informada sobre esse tipo de estudo. Mas não porque ela porque ela é uma má profissional, mas principalmente porque existe um controle sobre as informações que você, como médico, recebe. A menos que você tenha interesse em pesquisar algo, que você viu algo diferente no seu consultório, você vai acabar não conseguindo se atualizar de forma adequada. E a atualização dos médicos é por livros, que tem um forte controle também da indústria, ou por congressos, que também tem um controle dos patrocinadores do congresso. Então, quem patrocina o congresso é justamente quem vai acabar definindo quem vai palestrar ou quem não vai palestrar nesse congresso. Então, você tem que levar isso em consideração. Michele Costa, eu mesma não esperei, tive um surto de esclerose múltipla, fui tratado com o Dr. Bianco com o protocolo Coimbra. Graças a Deus tenho 12 anos, não sinto mais nada, só com o uso da vitamina D. Obrigado aí pelo relato, Michele. A gente tem aí, eu tenho dezenas de pacientes que fazem o protocolo para esclerose múltipla e que mantêm uma vida aí absolutamente normal. Suene Mendes, doutor, como você indica o uso de vitamina D em pessoas sem doenças autoimunes? Então, Suene, o ideal é que você consiga manter uma dose ali adequada de vitamina D, que ali o normal é considerado entre 40 e 100 nanogramas por ml, mas ali por volta de 80, 100 é um nível aí mais adequado. Teve um estudo que foi feito muito interessante na Tanzânia, onde eles pegaram pastores que se expunham diariamente ao sol. E eles foram dosar o nível de vitamina D desses pastores. E, para surpresa dos pesquisadores, todos eles tinham um nível acima de 40 de vitamina D. Alguns tinham até 75 de vitamina D. E eles viram que na média ali eles ficavam entre 50 e 70 de vitamina D, que era uma dose que normalmente as pessoas conseguem se elas tiverem aí uma exposição diária ao sol, tá? Então, o ideal é manter ali nesse valor, nesse patamar. Eu diria que 80 é um bom valor, que geralmente é o valor que você consegue quando você toma essa dose de 10 mil unidades de vitamina D. Mônica Brandão, ouvi dizer que é excelente para esclerose múltipla, para outras demais doenças autoimunes, para quem não tem diagnóstico fechado. Então, para quem não tem diagnóstico fechado, eu pelo menos não indico tratar com dose alta de vitamina D. Agora, para outras doenças autoimunes funciona muito bem. Tem pacientes com espondilite, tem pacientes com psoríase, tem pacientes com vitiligo, tem pacientes com artrite reumatoide. Então, ajuda muito no controle dos sintomas da doença e ajuda a manter a doença em remissão, tá? Então, isso que eu posso dizer para você, essa é a minha experiência pessoal. Viva na Adriano, qual é a função da benfotiamina junto ao colicalciferol? A benfotiamina é uma forma modificada de vitamina B1, tá?
E a benfotiamina, ela tem sido estudada principalmente para casos de polineuropatia, principalmente polineuropatia diabética, mas ela tem alguns benefícios adicionais, porque ela ajuda a melhorar a produção de energia nas células, em especial no neurônio. Então ela tem sido muito estudada também em doenças neurodegenerativas, tá? Então a benfotiamina, que é essa forma modificada de B1, ela é interessante por conta disso. A B1 natural, que é a tiamina, ela é uma vitamina que é hidrossolúvel, então o organismo ele não consegue estocar a vitamina B1 normalmente, que é a tiamina. Já a benfotiamina, eles fizeram uma modificação que tornaram essa B1 lipossolúvel, mantendo a atividade dela. Então, no caso, ela ficou muito mais interessante por conta disso. Às vezes os cientistas erram feio na hora de modificar a vitamina, mas às vezes eles acertam. No caso da benfotiamina, minha opinião é que eles realmente acertaram, que é uma substância aí bem interessante, tá? Ó, Mônica, eu tenho artrite psoriásica, esclerose múltipla, fibromialgia, psoríase, fenômeno de Renault. Faço protocolo Coimbra desde 2013, ó. Leio daí mais de 10 anos fazendo protocolo. Ana Flávia, quem tem esclerose múltipla pode ter outras doenças autoimunes? A Leda acabou de responder para você. Quem tem uma doença autoimune pode ter outras doenças autoimunes também. Existe um aumento do risco. Em especial, o que conecta muitos desses casos de doenças autoimunes e pessoas que têm muitas doenças autoimunes é aquilo que eu falei para vocês da resistência à vitamina D. As pessoas com doença autoimune têm, em especial, uma alteração genética relacionada à ativação da vitamina D no organismo. Seja a ativação dela no fígado, seja a ativação do receptor de vitamina D. Tem várias alterações que podem acontecer no ciclo da vitamina D que podem levar a pessoa a ter uma dificuldade de utilizar a vitamina D para regular a imunidade. E a vitamina D, na verdade, como a gente sempre fala, é um hormônio. Ela é o principal hormônio regulador do sistema imunológico. Sem vitamina D, o sistema imunológico fica enfraquecido, o sistema imunológico fica desregulado, passa a fazer besteira, que é atacar o próprio corpo. Gera inflamação exagerada, gera estresse oxidativo, radicais livres, tudo que leva a um processo de envelhecimento mais rápido, que leva a doença, que leva a problemas de saúde, tá? Então, tem toda essa questão aí que a gente fala, quem tem uma doença autoimune pode ter outras, e o que liga isso é a questão da resistência à vitamina D, que é a base do que o Dr. Cícero fala sobre o protocolo Coimbra. Ou 23, 10 mil unidades de colicalciferol, teria que tomar 10 mil de calcifediol ou muda? Isso muda, porque calcifediol é uma forma já mais ativa de vitamina D. Tem artigo que fala que 10 mil unidades de vitamina D equivale a 2 mil unidades de calcifediol, tá? Então, em termos de potência, o calcifediol, que é uma forma mais ativa de vitamina D, já é uma forma mais potente, entre aspas, tá? Dona Ana falando para procurar vitamina D, protocolo Coimbra. Vitamina D, protocolo Coimbra. Sigam a Leda aí, é incrível. Inclusive a Leda tem um livro que faz relato de vários casos de várias doenças autoimunes, inclusive, que é o livro Além da Vitamina D. Recomendo aí que vocês entrem no perfil dela, tem o perfil Além da Vitamina D que vocês podem entrar também para ter acesso ao livro. Ela vende aí pela Amazon, vende o livro também, o livro físico. Então entre em contato aí com a Leda, que esse livro é incrível. Fábio, tomar a vitamina D3 com alimentos gordurosos é interessante? Na verdade é necessário, Fábio, para você aproveitar melhor o suplemento de vitamina D que você está tomando, você tem que consumir ela com alimentos gordurosos. Então é fundamental aí, ou tomar no café da manhã, ou no almoço junto com algum tipo de gordura. Por exemplo, a manteiga ajuda a absorver a vitamina D, abacate, coco, a gordura da proteína que você come na hora do almoço. Então tem várias formas, a gema do ovo. Então a gordura ela facilita a absorção das vitaminas lipossolúveis, não só a vitamina D, mas também
a vitamina A vitamina E e a vitamina K, tá bom? Vilma Santos, meu filho tem artrite reumatoide, trato com o Dr. Diego e nunca mais teve episódios de inflamações. Sou grato a Deus por ter encontrado vocês. Hoje meu filho vive uma vida normal. Fico muito feliz, Vilma, pelo seu filho. Está em ótimas mãos. Dr. Diego é demais. Amo meu querido irmão e fico muito feliz que ele está conseguindo ajudar o seu filho, tá? Michele, obrigado. Vilma, primeiro Deus, depois vocês. Em épocas de crise inflamatória, meu filho triplo de peso e não andava devido à inflamação e muito corticoide. O excesso de peso para quem tem doença autoimune é terrível, porque aumenta a inflamação e aí o sistema imunológico fica muito mais regulado. Boa noite, Nildinha. Fábio, crianças autistas, quais são os benefícios da vitamina D? Fábio, a vitamina D ela é uma substância fundamental para regular o sistema imunológico. No caso do autismo, existe um componente autoimune que acontece. E isso tem sido cada vez mais estudado nos últimos anos. Esse componente autoimune, que já sabe aí há pelo menos 10 anos, ele leva a um processo de ataque do sistema imunológico contra o próprio cérebro, gerando ali um processo de neuroinflamação. A vitamina D, como ela regula a imunidade, ela vai acabar impactando diretamente nessa neuroinflamação. Quem fala bastante sobre essa questão é o Dr. Cícero. Ele tem várias lives aí que ele mostra, inclusive, um estudo bem interessante que eles fizeram com o cérebro de crianças com autismo, que morreram por outras causas que não doenças, morreram de acidente. Ele mostra esse processo inflamatório, mostra ali as células do sistema de defesa infiltrada nos cérebros, processo de autoimunidade acontecendo e mostrando ali que tem um papel autoimune envolvido, que a vitamina D é fundamental na regulação do sistema imunológico. Larissa, anti-TPO e anti-tireoglobulina zero com o protocolo Coimbra. Anti-TPO e anti-tireoglobulina são anticorpos contra a tireoide. Então, eles são ali uma consequência do sistema imune inadequado que está atacando a tireoide da pessoa. Nem sempre esses hormônios, esses anticorpos, eles vão zerar com o protocolo Coimbra, mas tem casos que eles vão reduzir ou vão até normalizar, tá? Mas nem todo paciente vai acontecer isso. Dona Janaína, doutor, fala um pouco sobre o magnésio. Tem tantos tipos que não sabemos qual usar. Tem uma live que eu fiz com a doutora Bianca que eu falo só sobre esse tema, dona Janaína. Mas é importante dizer que o magnésio é fundamental para todas as reações químicas envolvendo a vitamina D. Então, para ativação da vitamina D, para transporte de vitamina D, para ligação da vitamina D com o receptor, até para a eliminação da vitamina D do organismo, é necessário magnésio e é necessária energia. Então, aí é uma importância fundamental Existe uma importância muito grande de você normalizar o nível de magnésio do corpo da pessoa para que o próprio sistema ali da vitamina D funcione de forma adequada. Outra pergunta, qual a vitamina ideal para uma pessoa que tem Crohn? Crohn é doença autoimune, então nós estamos falando hoje só sobre a principal vitamina que a pessoa com doença de Crohn precisa, que é a vitamina D. A doença de Crohn, ela leva uma hipovitaminose de vários tipos de vitamina. Por quê? Ela é uma doença inflamatória intestinal. Como a doença inflamatória intestinal, ela vai fazer com que o intestino ele fique num processo de inflamação e essa inflamação leva a uma alteração das vilosidades intestinais. O que são essas vilosidades? A vilosidade, ela é como se fosse uns tentáculos que as células do intestino têm, que vão aumentar a capacidade de absorção dos nutrientes. Então, esses nutrientes, para serem bem absorvidos, eles vão ter essas vilosidades que vão atuar. É como se fosse aqueles pelinhos que tem no pneu do carro, sabe?
Então tem ali uma série de fiozinhos ali que vão aumentar a capacidade de absorção do intestino. Quando o intestino está inflamado, vai acontecer como se fosse um pneu careca, ele vai perder essas velocidades. Então a capacidade de absorção de vitaminas fica totalmente prejudicada. Então a pessoa com doença de Crohn vai ter deficiência de praticamente todas as vitaminas. Muitas vezes vai tentar repor a vitamina para a pessoa e não vai conseguir. Por quê? A pessoa ela tem um problema ali nas velocidades. Mesmo que você teve uma quantidade maior de vitamina, essa capacidade de absorção da pessoa é muito limitada. Enquanto você não desinflamar o intestino, essa pessoa ela vai continuar tendo dificuldade de absorver vitaminas. Então é mais ou menos essa ideia. E a vitamina D ela ajuda justamente a reduzir essa inflamação e ajuda a recuperar esse intestino. Endometriose, adenomiose e autoimune. Minha filha tem adenomiose e tem problemas VDR. Então, essas doenças elas têm um caráter inflamatório importante. Como a vitamina D tem um importante efeito anti-inflamatório, ela acaba impactando positivamente, melhorando esse tipo de doença, tá? Então, tanto a adenomiose quanto a endometriose melhoram bastante com o uso da vitamina D. Mônica, você indica aos seus pacientes tomarem vacina? Eu li que alguns podem gerar autoimunes, como Guillain-Barré, entre outros, ou não tem problema já que estão tomando vitamina D? Na verdade, Mônica, qualquer pessoa que tem uma doença autoimune, ela pode ter ali uma reação contra a vacina e piorar o funcionamento do sistema imunológico. Tiveram inclusive alguns estudos com a vacina da Covid, em que eles viram que aumentava o risco de surtos em pacientes com esclerose múltipla, como um efeito adverso aí da própria vacina, tá? Na prática, eu vi vários casos acontecerem, inclusive o paciente teve neurite óptica logo após a vacina. Então, Guillain-Barré é uma das doenças autoimunes que pode acontecer em pessoas, mas outras doenças autoimunes também apareceram após a vacina da Covid, que foi a mais recente que começou a se estudar. Pessoas também que têm doenças autoimunes e tomam imunossupressores têm que ter cuidado com vacinas de vírus vivo, como por exemplo essa vacina aí que saiu por último, que é essa vacina da dengue, a Qdenga. Essa Qdenga é uma vacina que pode causar aí problemas para quem tem doença autoimune e toma imunossupressor. Como a vitamina D ela não tem o efeito imunossupressor mais imunorregulador, o paciente ele não tem que ter preocupação em relação a vírus vivo, no caso de quem toma vitamina D. Mas a vacina sim pode ser um fator que descompensa a doença autoimune. Reflexo Cláudio Espelho, boa noite, doutor. Vitamina D aumenta cálculos renais? Na prática clínica a gente vê que não. Inclusive tem estudos mais recentes mostrando que mesmo uma dose de 10.000 unidades de vitamina D, que quando você conversa com os médicos, eles falam que aumenta o risco de ter insuficiência renal, tem artigos mais recentes de revisão, artigos com maior poder aí de evidência científica, mostrando que apesar de aumentar, em alguns casos, a quantidade de cálcio na urina, isso não se traduz em aumento dos cálculos renais, tá? Então, na prática, não aumenta, tá? A gente tem que levar em consideração também, Cláudio, que os cálculos renais eles são complexos, eles não são feitos só de cálcio. A maior parte dos cálculos eles são feitos ou de fosfato de cálcio, então se você não tem excesso de fosfato, você também não vai ter você não vai ter formação desses cálculos. Outros cálculos são de oxalato de cálcio, então se você não tiver excesso de oxalato, você também não vai ter cálculo. Outros cálculos são de ácido úrico, então não vai ter nada a ver. Inclusive tem estudos mostrando que a deficiência de vitamina D é um fator de risco enorme para a formação de cálculos renais. Então se você não quer suplementar a vitamina D por medo de ter cálculo renal, na verdade você está aumentando a sua chance de ter cálculo renal porque você não está suplementando a vitamina D. Aí entra aquela questão que a gente sempre fala do papel da inflamação. A inflamação é a base para o aparecimento de praticamente todas as doenças. E a inflamação também aumenta o risco de você ter cálculos renais. E um corpo sem vitamina D é um corpo que vai estar inflamado com certeza.
Rarescência, minha filha tem 15 anos com vitamina D de 30 e B12 de 300. Pode aumentar? Sabe a dosagem? Na verdade, precisa, né? Normalizar o nível de vitamina D e melhorar esse nível de B12 também, que está muito baixo. O ideal é que ela procure aí um profissional de saúde para ajudar ela. Para adultos acima de 50 quilos, a gente recomenda 10.000 unidades de vitamina D. Em relação a B12, aí tem que avaliar o quanto que a gente pode dar para ela, tá? Mas o ideal é que ela procure um profissional mesmo para poder suplementar. Pessoal, já deu aqui nosso tempo já passamos de 1 hora que tô falando aqui mais que o homem da cobra. Então, a adenomiose tem problema no carreador da vitamina D. Tá em investigação de TEA, deu no exame genético, e problema da metileno tetrahidrofolato redutase. Então, tem várias alterações acontecendo aí. Pelo jeito, tá fazendo várias investigações. O ideal é ver se tem indicação ou não de doses maiores de vitamina D. Então, procurem um médico que foi treinado aí pelo Dr. Cícero e vai atrás de ver se pode ajudar ou não no caso da sua filha, se tem indicação ou não de fazer o tratamento. Fábio, o Dr. já imaginou se todos os gestantes suplementassem uma dose verdadeiramente fisiológica? Pois é, Fábio, inclusive tem estudos com dose fisiológica de vitamina D em gestantes, tem estudos com 10.000 unidades de vitamina D. Existem estudos que mostram não só que 10.000 unidades de vitamina D é uma dose totalmente segura, como também eles mostram que reduz o risco de parto prematuro, reduz o risco de infecções, reduz o risco de hipertensão na gestação, reduz o risco de diabetes gestacional, fora a questão dos benefícios relacionados ao bebê que está nascendo, reduz o risco de autismo para o bebê, reduz o risco da criança no primeiro ano de vida ter bronquiolite. Inclusive, uma mãe que suplementa a vitamina D e amamenta, ela vai conseguir, na criança, manter o nível de vitamina D da criança praticamente normal só com leite materno, desde que ela tome uma dose adequada de vitamina D. Tem um estudo bem interessante em que eles compararam o leite materno de mulheres que tinham nível baixo de vitamina D com mulheres que suplementavam 6.000 unidades por dia de vitamina D. E aí eles viram ao longo do tempo que a produção de leite, a quantidade de vitamina D no leite materno ia aumentando progressivamente, chegando a ter uma diferença de até 10 vezes mais vitamina D no leite materno de quem suplementava essas 6.000 unidades, quando comparado às mulheres que suplementavam a dose que é atualmente aí recomendada de 800, 1.000 unidades de vitamina D por dia. Então, uma diferença gritante do nível de vitamina D, tá? Estela, por que quando a gente fica doente a vitamina D cai tanto? O que acontece, Estela, é que o organismo ele utiliza mais vitamina D quando a gente fica doente. Então, se você fica gripada, por exemplo, o organismo ele aumenta a taxa de uso de vitamina D. E também ele aumenta o transporte de vitamina D para o corpo todo. Isso acontece porque a proteína que é ligadora da vitamina D, que transporta a vitamina D pelo corpo todo, é uma proteína que a gente chama de proteína de choque térmico. Toda proteína de choque térmico, quando aumenta a temperatura, quando tem uma inflamação, o corpo ele aumenta muito a produção desse tipo de proteína. E justamente a proteína transportadora de vitamina D, por ter essa característica de ser uma proteína de choque térmico, ela vai transportar muito mais vitamina D para o corpo todo. Então isso vai fazer com que o consumo de vitamina D seja muito alto e que caiam aí os níveis de vitamina D. Larissa, qual o nível ideal de vitamina D de quem faz o protocolo Coimbra? Na verdade, Larissa, no protocolo Coimbra a gente não avalia diretamente a vitamina D, mas a gente avalia principalmente o paratormônio. Então, a vitamina D e paratormônio são substâncias inversamente proporcionais. Então, quando o nível de vitamina D está mais baixo, o paratormônio está alto. E quando o nível de vitamina D aumenta, o paratormônio fica mais baixo. Então, a gente
para poder chegar na dose certa de vitamina D, a gente dá uma dose que leva o paratormônio a ficar próximo do limite inferior da normalidade. Se a referência do laboratório é de 18 a 88, a gente procura levar dar uma dose de vitamina D que consiga levar esse paratormônio a mais ou menos 20, 18, às vezes algumas situações um pouquinho menos, outras um pouquinho mais, dependendo muito da clínica do paciente, tá? Então a gente não usa diretamente o nível de vitamina D para avaliar, mas principalmente aí o valor do paratormônio e obviamente a questão como que está o cálcio. A gente sempre avalia como está o cálcio, como que está a função renal. Então é uma avaliação aí conjunta de vários exames, tá? Mônica, eu tomei da Covid 3 vezes, mas falaram que eu tinha que tomar hepatite A e B. Não tomei. É complicado. Dona Ror, obrigado, doutor Lindão. Agradeço. Dona Ana falando, atento por telemedicina também. Mônica, normalmente portador de autoimune tem ansiedade e depressão. A vitamina D não regula isso, né? A vitamina D também tem associação com essa questão da ansiedade e depressão. Níveis baixos de vitamina D estão associados a essa questão de ansiedade e depressão. Principalmente porque a vitamina D, ela regula ali a produção de serotonina também. Ela influencia na enzima que leva à produção de serotonina. Então, no caso, ela acaba melhorando também quadros de ansiedade e depressão. Mas ela não é um ansiolítico, antidepressivo clássico. Ela vai influenciar, vai ajudar, mas não resolve. Porque muitas vezes o problema não é um problema só químico, um problema está relacionado à forma como a pessoa enxerga o mundo, questões aí mais de mentalidade. Doutor, obrigado por toda a explicação. Vou ter que sair, pois tem uma live de oração às 21 horas. Muito obrigado, Michele, pela presença. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Vou ler aqui a última pergunta do Samir. E aí, já vou me despedir porque tenho aqui que terminar os meus afazeres e tenho que ir para casa descansar, que amanhã estamos aí na luta de novo. Samir, doutor, vale a pena misturar um pouco de cápsulas de vitamina D3, D1000 e um creme hidratante para tratamento de psoríase? Na verdade, Samir, tem um tipo de vitamina D específica que é vendida, que é o calcipotriol. Eles vendem como Dalvonete, e tem o calcipotriol com betametasona, que é a vitamina D com o corticoide. Então são opções para quem tem psoríase pode utilizar. Tem alguns colegas que fazem o protocolo que também fazem cremes, eles mandam manipular cremes com vitamina D ativa, tá? Inclusive tem naquele artigo que eu falei para vocês do Holic, que lá no começo da live, não sei se você estava no começo, mas eu falei do artigo, ele mostra o braço de uma pessoa que tratou com vitamina D num dos cotovelos de psoríase e no outro que só estava usando o hidratante. E a diferença é assim gritante. Não sei se eu vou conseguir achar aqui para mostrar para você, mas eu acho que eu consigo. Aí eu mostro aqui para vocês e encerro essa live de hoje. Deixa eu colocar aqui. Agora eu não entendi porque que a live do YouTube caiu. A gente tava lá. Vamos ver o que sobrou da live, né? Já vou mostrar aqui pra vocês já, tá?
Então, esse é o artigo que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês, ó. O artigo comemoração centenário da vitamina D. Foi publicado ano passado, em janeiro de 2023, Dr. Michael Holick, que ele mostra, por exemplo, como que eram as ruas lá da Inglaterra no período da Revolução Industrial. Então, ela é muito insalubre e os prédios eram altos e aí praticamente não tinha luz conseguindo entrar. As pessoas começaram a ter cada vez mais raquitismo. Mostram as crianças com raquitismo, que era muito frequente lá. E aí o que eu quero mostrar para vocês, ó, ele mostra aqui a lâmpada, ó, de raio ultravioleta que mudou lá a história que eu mostrei para vocês. Esse artigo ele é bem interessante, mas o que eu quero mostrar, ó, ele conta a história dele, de como que ele descobriu a forma ativa da vitamina D, mas é esse aqui que eu queria mostrar. Esse aqui é um caso de psoríase. Então aqui a pessoa com psoríase, ó, antes de começar a usar a pomada com vitamina D ativa. E aí ele começou a usar só de um lado a pomada. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então do lado direito ele só usou hidratante e do lado esquerdo ele começou a usar pomada com vitamina D, ó. Olha como é que era antes. Então os dois lados eram muito parecidos. E olha depois dele usar pomada com vitamina D. Então, mais incrível, inclusive, não é nem isso, a questão nesse artigo, que eles mostram a biópsia, ó. Deixa eu ver se... Então, a biópsia de pele dos dois locais, ó. Então, aqui é a camada de pele morta que tem na psoríase. A psoríase, ela tem um aumento da velocidade de produção de células, e aí começa a ter aquela descamação que é característica. Então, isso aqui é a camada de células mortas que tem na pele. E aqui do lado direito, ó, você vê que essa camada é muito mais fina, a pele muito mais próxima aqui do normal, tá? Então, no caso, você pode ou fazer você pode fazer um creme com vitamina D, ou você pode comprar ele já pronto, que é o calcipotriol, tá? Pois procura lá, Dalvonet e Dalvobet. Mônica agradecendo pela live, muito obrigado, Mônica. Um abraço, Renato Slonka, muito bom ter você aqui com a gente. Espero um dia ter aí a honra de receber o Renato, cara especial. É um dos caras aí mais incríveis que eu já conheci, tive a oportunidade de conhecer aqui na clínica do Dr. Cícero. Um exímio contador de piadas, então quando ele vier a gente não só tem que ter a presença dele, mas tem que ter umas piadas também, que ele é muito bom. Ana Flávia, obrigado, Dr. Cláudio. Rara Essência, atende online adolescente? Atendo criança, adolescente, atendo tudo. Idoso. Ó, o Samir, ó, eu vi essa foto em outra live que o senhor fez falando sobre psoríase. Muito obrigado pela atenção. Isso aí, Samir. Estamos juntos aí. Valéria, excelente live. Dr. Cláudio nos ensinou muito. Boa noite, bom descanso. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Peço desculpas aí que o YouTube caiu aí no meio do caminho. Não consegui ver que tinha caído porque tá mostrando os slides, mas a gente faz o que a gente pode e tenta fazer o melhor possível aqui para vocês, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, né? De manhã a gente tá juntos aí na live aí de volta da escola. Levo o Davi para a escola e vou conversando com vocês no caminho de volta. Um abração.